Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, imagine viver todos os dias sem culpa, sem medo, sem vergonha. Imagine caminhar no jardim e Deus caminhar com você. Esse era o cenário do Éden. Não era um conto de fadas, era teologia em estado puro. O Gênesis começa com harmonia, beleza e comunhão, mas Gênesis 3 começa com uma pergunta perigosa. Foi assim que Deus disse? E aqui está o ponto-chave desta nossa aula. A queda não começa com o fruto, começa com a desconfiança do casal. Hoje, vamos olhar para Gênesis 3 não como uma história antiga, mas como um espelho da nossa própria história. E, surpreendentemente, como um anúncio antecipado da esperança em Cristo. Portanto, respira fundo, pega seu caderno, suas anotações, porque essa história começa em tragédia, mas termina em promessa. Logo no tópico 1, vamos estudar sobre a desobediência e a quebra da comunhão com Deus. Quando o coração decide antes da mão agir. Pense comigo, Eva não caiu porque estava faminta. Adão não caiu porque era curioso demais. Eles caíram porque decidiram ouvir a serpente e confiar mais na própria interpretação do que na palavra de Deus. A serpente não nega Deus, ela distorce Deus e sua palavra. Ela planta a ideia que Deus está escondendo algo de você. E toda desobediência nasce exatamente aí, quando achamos que Deus está nos privando e não nos protegendo. O resultado, obviamente, é imediato. Olhos abertos, coração pesado, vergonha onde havia liberdade. O texto diz que eles se esconderam. Veja bem, o ser humano nunca se esconde de Deus para ficar seguro, mas porque perdeu sua segurança em Deus. Hoje, pergunte a si mesmo, em que área da minha vida eu estou me escondendo de Deus? Relacionamentos? Decisões? Emoções? A obediência? Preste atenção nisso, não é perda de liberdade. É, na verdade, caminho de volta para a comunhão com o Senhor. No tópico 2, vamos estudar as consequências do pecado e a justiça divina. Quando Deus julga, mas não abandona. Gênesis 3 nos ensina algo que a nossa geração geralmente não gosta de ouvir. O pecado tem consequências. Não porque Deus seja cruel, mas porque ele é justo. Cada sentença revela algo profundo. A serpente é julgada. A mulher sofre naquilo que gera vida. O homem luta no lugar que deveria florescer. Mas repare num detalhe precioso aí. Deus não destrói Adão e Eva. Ele os procura. Adão, onde estás? Esta é a pergunta. E esta pergunta não é geográfica. É espiritual. É terapêutica. É pastoral. É paternal. A expulsão do Éden não é apenas punição, é também proteção. Porque viver eternamente caído seria um inferno antecipado. O pecado não pode ser normatizado como se ele não tivesse custo. Mas também pare de achar que seus erros são maiores que a graça de Deus. Hoje, dê um nome às consequências que você tem vivido. Não para se culpar, mas para assumir a responsabilidade e buscar a restauração. No tópico 3, vamos avaliar a promessa da redenção e a esperança em Cristo. Quando Deus anuncia o Evangelho no meio da crise. E agora vem a virada da história. O plot twist, a reviravolta da história bíblica. No meio da sentença, Deus faz uma promessa. Ele te ferirá a cabeça. Aqui nasce o proto-evangelho. O primeiro anúncio das boas novas. Antes de existir lei, templo ou sacrifício, Deus já estava falando de redenção. O calcanhar ferido aponta para a cruz. A cabeça esmagada aponta para a vitória plena de Jesus sobre Satanás. Cristo não entra na história como um plano B. Ele é e sempre foi o plano, o único plano de Deus. Gênesis 3 não termina com uma porta fechada, mas com uma estrada aberta que leva até o Calvário e do Calvário até a ressurreição.
Pare de viver como se o pecado tivesse a palavra final. Se você está em Cristo, sua história não termina na queda, termina na redenção. Hoje, escolha viver não a partir da culpa de Adão, mas da graça de Cristo, se você ainda não fez essa escolha. E concluindo, queridos, da queda à cruz, da culpa à esperança, Gênesis 3 nos confronta, mas também nos consola. Mostra quem somos e revela quem Deus é. O pecado rompeu a comunhão, mas a graça construiu uma ponte. A justiça de Deus não anulou seu amor, e sua misericórdia não negou sua santidade. Em Cristo, o jardim perdido se transforma em esperança restaurada. E a pergunta, onde estás, ecoa até hoje. Não para condenar, mas para convidar. Deus quer sempre se encontrar conosco. Para você, professor, quero sugerir uma atividade prática, criativa, para utilizar com seus alunos em sala de aula. Nome, o julgamento invertido. Passo 1, divida a turma em pequenos grupos. Passo 2, peça que cada grupo escreva uma consequência real do pecado humano hoje. Por exemplo, culpa, ansiedade, relações quebradas, etc. Passo 3, peça que escrevam como Deus pode usar essa consequência como ponto de restauração à luz de Cristo. Por exemplo, ansiedade, dependência de Deus. Culpa, arrependimento, e arrependimento genuíno. Queda, redenção. O objetivo aí é ensinar que Deus não desperdiça nem mesmo os efeitos do pecado quando a redenção entra em cena. Ele aproveita todos os nossos erros e culpas para trabalhar a partir deles. Porque no reino de Deus, até a queda pode virar testemunho. Que Deus te abençoe. E se você foi edificado com esse vídeo, compartilha com outras pessoas, curte e comenta aqui abaixo também como Deus tem te abençoado, como a graça de Deus tem operado em sua vida. Um forte abraço e até o próximo.